Nuremberg, Alemanha. Ao raiar do dia 14 de abril de 1561, os cidadãos desta cidade da Bavária, no centro da Europa, acordaram com uma agitação no céu, diferente de tudo que eles já haviam visto. As pessoas saíram e viram o que descreveram como uma batalha celestial. As testemunhas observaram centenas de objetos de formato estranho. O que eram esses formatos estranhos que eles descreveram? A cena aérea ilustrada nesta xilografura contemporânea é descrita no texto abaixo como um espetáculo muito assustador. Parecia que objetos estranhos lançavam projéteis enquanto os espectadores na superfície observavam com perplexidade. Esse evento foi presenciado por milhares de pessoas. Se tivesse sido uma chuva de meteoro ou algo do tipo, então os relatos teriam sido, tá bom, isso já aconteceu porque nós já vimos isso antes, mas isso era novidade. As testemunhas não tiveram a ideia de algum tipo de nave mecânica, mas parece que era exatamente isso que descreveram. E isso é um dos maiores avistamentos em massa de um fenômeno OVNI de toda a história registrada. Incrivelmente, um incidente muito semelhante foi relatado em Basileia, Suíça, 5 anos depois. E foi ilustrado em uma xilografura que existe até os dias de hoje. É possível que esses dois eventos, testemunhados por milhares de pessoas, representem os primeiros avistamentos de OVNI em massa da história? O fenômeno OVNI não é moderno. Ele remonta ao passado longínquo, porque nós temos relatos de luzes e naves não só em tempos modernos, como também nos tempos antigos. Os teóricos dos antigos astronautas acham extraordinário que as descrições desses avistamentos do século XVI incluam todos os tipos de formatos de naves relatados pelas testemunhas de OVNIs dos tempos modernos. Mas isso também suscita uma pergunta importante. Se são de fato representações de veículos alienígenas, o que poderia explicar todos esses formatos diferentes? Podem muito bem ser tipos diferentes de OVNIs designados para propósitos diferentes. Existem naves de escolta, existem naves que só orbitam, existem naves-mães. Todas são empregadas com diferentes propósitos. Se observarmos o nosso planeta hoje, quase todos os países têm algum tipo de máquina voadora que é diferente do que temos. Eu acho que é a mesma coisa com os extraterrestres. Digamos que existem 10 raças diferentes de ETs na nossa galáxia, a Via Láctea. Cada uma poderia ter uma nave com formato diferente, porque foi assim que a criaram. E eu acho que é muito concebível que quando vemos OVNIs com formato de charuto, formato de triângulo ou formato de círculo, significa que eles vêm de sistemas planetários diferentes espalhados pelo universo. Será que as várias formas vistas nos céus há centenas de anos podem representar naves extraterrenas, como os teóricos dos antigos astronautas sugerem? E se sim, com um sistema de referência tecnológico mais avançado, os humanos modernos podem compreender melhor quem ou o que está visitando a Terra ao examinar esses formatos? Podemos chegar a algumas conclusões sobre os formatos diferentes de OVNIs relatados? Será que existem associações entre os formatos de OVNIs e os diferentes tipos de entidades que às vezes são relatados? Nos tempos modernos, o formato de OVNI relatado mais comum é o icônico disco voador. O termo foi cunhado em 1947, depois que o piloto Kenneth Arnold avistou vários objetos voadores perto do Monte Rainier, em Washington, viajando a velocidades incríveis. Ele descreveu as naves saltando pelo ar, como um disco, ele disse. E foi assim que o termo disco voador foi concebido. Foi com a descrição do Kenneth Arnold. Como mais objetos com formato de disco foram relatados ao redor do mundo, o governo norte-americano começou a investigar os relatos de atividade de OVNIs.